Olá! Neste vídeo vamos falar de um medicamento utilizado com muita frequência em pacientes com tontura, que é a betestina, a substância presente no Labirin e em vários outros medicamentos como Betaserc, betadine e betina. E eu tenho certeza que se você já teve ou tem tontura, já deve ter ouvido falar ou utilizado esse remédio porque alguém disse para você que já tinha tomado ele. Seja a sua vizinha, a sua mãe e até o farmacêutico pode ter te indicado. Mas será mesmo que essa é uma medicação indicada para uma crise intensa de tontura? Ou, como a maioria chama de crises de labirintite? E antes de te responder a essa pergunta, não deixa de se inscrever aqui no canal e compartilhar desse vídeo com alguém que por algum motivo já tomou esse remédio. Bom, a betestina é da classe de medicamentos que atua sobre receptores de histamina, fazendo, portanto, a regulação dessa substância dentro do ouvido e em regiões dentro do cérebro. Ela tem diversos efeitos, dentre eles aumentar a vascularização, chegada de sangue dentro da orelha interna. Ela atua diminuindo a pressão do líquido dentro do ouvido, que se chama endolinfa. Atua em núcleos vestibulares, que são regiões que vão receber informações vindas diretamente do labirinto e nervo vestibular, e ajuda na compensação vestibular de pacientes que tiveram alguma lesão no labirinto ou estruturas responsáveis pelo nosso equilíbrio. Doutora, se ela tem todos esses efeitos, então ela deve mesmo ajudar em uma crise de tontura. Não, gente, a betestina ou Labirin não é uma medicação indicada para uso em uma crise de tontura. Eu sei que durante uma crise os pacientes tendem a ficar muito temerosos, assustados e acabam por se automedicar com a betestina e várias outras medicações que podemos abordar também em outros vídeos. Mas de fato, o Labirin não é uma medicação utilizada para tirar o paciente de uma crise de tontura. E por quê? Por dois motivos principais. Primeiro, que ele não tem a ação de sedar efetivamente o Labirin, que é o que precisamos em uma crise de tontura. E segundo, porque ele demora semanas para começar a ter um efeito significativo no nosso organismo. E a primeira mensagem importante que eu quero deixar com esse vídeo é que você não deve se automedicar. Sempre busque ajuda médica para o tratamento mais adequado no seu caso. Eu tenho certeza de que nesse momento você deve estar pensando: doutora, mas eu já tomei o Labirin ou tomo durante as minhas crises e melhoro. Pois é, se você melhorou é porque provavelmente já ia melhorar, mesmo sem usar o remédio. Porque na maioria das vezes não deu nem tempo do remédio começar a fazer efeito e o paciente já melhorou. Prova de que não foi mesmo o remédio que ajudou. E se não é para uma crise de tontura, em que situação ele deve ser usado? Bom, a betestina ou Labirin é indicado principalmente na doença de Meniere, quadro que afeta a orelha interna, causando episódios de vertigem associada a sintomas auditivos. Porém, ele não é usado durante uma crise. É utilizado por um período prolongado para controlar a pressão da endolinfa e evitar que o paciente apresente novas crises. E em alguns casos de Meniere, nós precisaremos inclusive usar altas doses dessa medicação para evitar que o paciente tenha novas crises, porque a absorção desse medicamento no nosso organismo é muito baixa e a sua eliminação também é muito rápida. Além disso, em pacientes que tiveram alguma lesão do sistema vestibular, que é o sistema responsável pelo nosso equilíbrio, podemos usar a betestina junto com a reabilitação vestibular, no intuito de otimizar a compensação que o próprio organismo precisará fazer. Para finalizar, eu quero falar sobre alguns cuidados que devemos ter com esse medicamento e algumas dúvidas comuns. Então, primeiro, pacientes que têm asma ou problemas como gastrite mais grave ou úlcera no estômago não devem utilizar esse tipo de medicamento. Seu principal efeito colateral, quando ocorre, são sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, enjoo e queimação. Segundo, é muito comum que os pacientes me perguntam se a betestina dá sono. E não, gente, ela não tem como efeito colateral sonolência. Então não há problema em usá-la e exercer suas atividades diárias normalmente. Bom, mais uma vez quero frisar com você que se você apresenta quadros de tontura, o mais indicado é que você busque um médico especialista no assunto
Não se automedique. Nem toda tontura é labirintite. E sempre precisamos saber por que a tontura está acontecendo, para que aí sim possamos tratar. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima!